Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, especialmente as irmãs neste domingo, que são mães, domingo dedicado às mães. E após 20 anos, na Igreja da Paz, é o primeiro domingo que nós não comemoramos como gostaríamos este Dia das Mães. Primeira vez que não acontece o jantar em homenagem às mães, tradicional jantar das mães. Estamos em quarentena e isto impossibilitou esta homenagem. Mas receba a nossa homenagem, o nosso carinho, e certamente cada jovem, cada irmão ali na igreja gostaria de abraçar as mães neste domingo. Mas comemore aí com a sua família, com seus filhos, pois é um dia importante que ressalta esta missão de ser mãe. Atire a primeira pedra quem nunca se machucou quando criança e recebeu aquele beijinho da mãe no ferimento para aliviar a dor. Uma pesquisa feita, um estudo, não foi algo tão aprofundado, mas foi uma pesquisa feita pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e comprova isso. Comprova que o beijo da mãe em alguns ferimentos leves pode aliviar a dor. Eu vou ler aqui, diz assim: de acordo com o estudo, 248 crianças que tiveram pequenos machucados quando a mãe dava um beijinho no local do ferimento, a sensação de alívio era maior do que aquelas crianças que recebiam medicamento. Então veja isso, o beijo da mãe aliviava a dor. E muitas vezes a criança cai, se machuca, está em desespero, a mãe chega, dá aquele beijinho milagroso e logo a criança se acalma nos braços da mãe e para. Então veja que é uma missão ser mãe. O amor de Deus é representado simbolicamente nas Escrituras Sagradas pelo amor de mãe. Isso está registrado no livro de Isaías, capítulo 49, verso 14 e 15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Isso é uma pergunta que Deus está fazendo através do profeta Isaías. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Ou seja, pode uma mãe esquecer os cuidados necessários, a alimentação do seu filho que mama? Isso é impossível. Mas Deus ainda diz assim: mas ainda que esta viesse a esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus está dizendo que é quase impossível isso, uma mãe esquecer de cuidar do filhinho. Mas mesmo que isso viesse a acontecer, ele não esqueceria do seu povo, né? Então veja, irmãos, a gente vê uma criança, uma menina frágil, crescendo, se torna adolescente, aí fica uma mocinha, casa, e a gente até pensa, essa não tem condições de ser mãe, ela é muito frágil, ela não sabe cuidar, não sabe fazer nem um chá, não sabe ainda nem ferver o leite, mas quando casa, que tem um filho, ela se transforma, ela cuida, vira uma leoa para defender o seu filho. Isso é uma missão que é intrínseca à mulher, ser mãe. Ela sabe, quando ela é mãe, ela já sabe como ser mãe. E aí a Bíblia dá missões gloriosas à mulher. No versículo 22, no capítulo 22, versículo 6 de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, ainda quando for velho não se desviará dele. Certamente isso aqui é para o pai e para a mãe, mas a mãe que tem mais tempo com a criança, ela vai estar ensinando. Eu conheço mães que quando a criança ainda estava no ventre, ela já começava a ensinar versículos da Bíblia, cânticos para aquela criança. Então a mãe tem esta missão
de encaminhar também a criança nos caminhos do Senhor. Na Bíblia nós encontramos uma mãe que me impressionou muito, o cuidado, a dedicação, o esmero que ela teve com seus filhos. É desconhecida, aparece ali e nunca mais é mencionada. É chamada Rispa. Você já ouviu falar desta mãe, Rispa? Abra a sua Bíblia para 2 Samuel 21. Eu vou ler a partir do verso 8, alguns versículos. Veja bem, preste atenção, essa é uma leitura que impressiona. Talvez você nunca prestou bem atenção a esta leitura. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aias, que tivera de Saul, a saber, Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Basilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da cega, foram mortos no princípio da cega da cevada. Então Rispa, filha de Aias, tomando um pano de cilício, estendeu para si sobre uma pedra, e desde o princípio da cega até a água cair do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximasse deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aias, concubina de Saul, ele foi, tomou os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, aos homens de Jabes Gileade, que os havia furtado da praça de Bet-Sean, onde os filisteus tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas, seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Quando eu li esse texto, meus irmãos, fiquei impressionado com esta mãe. Ela é apresentada como a mãe modelo que entendeu e aceitou a missão de ser mãe, e mesmo em face do sofrimento, seus filhos mortos, não abandonou seus filhos, nem quando morreram, passando-se aproximadamente 6 meses, exortando as aves de rapina para que não comesse os corpos dos seus 2 filhos expostos na terra. Ou seja, ela cuidou. Que dor essa mãe deve ter passado. Ela cuidou dos filhos já mortos, da colheita da cevada em abril, mais ou menos, até a chuva temporã em outubro. 6 meses. O ato de amor extremo de Rispa pelos seus filhos comove o coração do rei Davi, dando dignidade àqueles filhos, concedendo que fossem enterrados junto com seu pai na sepultura dos reis em Israel. Está registrado aí em 2 Samuel, o texto que nós lemos. Rispa é o símbolo da mãe persistente, lutadora, que não desiste dos seus filhos. É movida pelo amor que só as mães têm. Ao sentir seus filhos arrancados dos seus braços, decide lutar para protegê-lo, mesmo na morte, não se deixando vencer, nem dando prazer às bestas feras de tocar no corpo dos seus filhos. Um rabino britânico chamado Jonathan Margonet descreveu Rispa como toda mãe que vê seus filhos mortos antes do tempo por razões de estado, sejam eles em tempo de paz ou de guerra. Tudo o que resta para ela é preservar a dignidade da sua memória e viver para testemunhar e pedir contas aos governantes do mundo. Ou seja, Rispa estava ali guardando seus filhos, protegendo seus filhos e quase como dizendo:
façam justiça, vejam o que foi feito aqui com os meus filhos. E passou ali 6 meses, fez uma pequena tenda com aquele pano, ficou ali se protegendo do calor do dia, protegendo do sereno da noite, das noites frias, mas ficou 6 meses cuidando dos corpos dos seus filhos. Ela é um exemplo realmente. Há algumas aves de rapinas de hoje em dia que as mães precisam e devem proteger os seus filhos, devem orar por eles, devem ter o máximo de cuidado, são vícios em drogas. Isto é uma ave de rapina perigosa hoje em dia. Estou usando aqui uma analogia, a prostituição, namoros indecentes, uma vida libertina. Vamos protejam seus filhos, orem por eles, ensine a criança no caminho que devem andar. Mães, lutem e continuem lutando pelos seus filhos. Vocês têm essa nobre missão. Ensinem a palavra de Deus, pois mesmo velhos não se desviarão dela. E quero dizer para vocês, feliz Dia das Mães, mesmo nesta quarentena. Muitas mães hoje estão longe dos seus filhos, algumas estão próximas, estão com seus filhos, mas não importa a distância, se estão perto ou se estão longe, pois o amor de mãe não conhece limites nem fronteiras. Queremos deixar então a nossa homenagem com este texto que eu li, desta mãe singular que lutou pelos seus filhos, que protegeu até depois que eles morreram. É assim esta missão nobre que vocês têm de ser mães. Então, feliz Dia das Mães para todas vocês, que Deus vos abençoe, que Deus dê sabedoria para que vocês cuidem dos seus filhos e cumpram esta missão de ser mãe. Tenham todos um bom dia.